Amém. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Vamos ler juntos esse texto, esses dois versículos? Vamos lá? O coração em paz dá vida ao corpo. Vou fazer, porque gostei desse jeito. Eu vou ler a primeira sentença e vocês a segunda sentença, tá bom? Aqui no caso aqui do versículo 4, aqui, vocês vão ler a última sentença. O coração em paz dá vida ao corpo. O rancor é cruel. A fúria, a raiva é destrutiva. Então nós vamos falar sobre este terrível pecado chamado inveja, ou o caminho sutil da inveja. Esse é o tema dessa manhã, o caminho sutil da inveja. Esse ano, nós estamos pregando aqui na comunidade, tanto de manhã quanto à noite, e nos pequenos grupos, em todos os lugares, imagino, que sobre a necessidade de demonstrarmos o nosso amor a Deus no exercício de amar as pessoas. Jesus sintetizou para nós toda a lei de Deus, toda a lei de Deus está sintetizada em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O apóstolo João nos ajudou um pouquinho mais quando ele disse que nós não poderemos amar a Deus a quem nós não vemos, se a gente não aprender a amar o irmão, as pessoas que nós vemos. Então, como é que é possível demonstrar o nosso amor a Deus? Nós só temos condições de demonstrar que nós, de fato, estamos amando o nosso Deus quando a gente está conseguindo, aprendendo a amar o irmão. O pastor Renato disse muito bem aqui nessa manhã, amar, no nosso caso, de homens pecadores, de pessoas pecadoras, só é possível se o Espírito Santo nos der esse fruto, produzir esse fruto. E o fruto é do Espírito, né? Gálatas fala, o fruto do Espírito, no singular, é amor. Então, amar não é uma capacidade inerente de você, como é o seu cabelo. Em alguns, né, tem muita capacidade, outros nem tanto, né, Renato? Mas nós não temos amor em nós como nós temos unha, né? Como nós temos pele inerente. Não, o amor é uma dádiva de Deus. Então, para a gente amar, é quase que impossível. Amar como Deus deseja que a gente ame é impossível, a não ser que nós sejamos ministrados pelo Espírito de Deus em nós. Os irmãos escreveram, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, toda a capacidade que a gente tem de coisas perfeitas não vem de nós, não nasceu em nós. A gente precisa aprender com Deus. Então, nós queremos amar a Deus amando as pessoas, e a gente vai aprender isso dentro de onde? No contexto do discipulado. O discipulado é o aprendizado, a aprendizagem de uma pessoa e não de uma doutrina. Aprender a ser como Jesus. Aprender a amar como Jesus, aprender a ser como Jesus. Nessa manhã, a minha intenção não é propriamente falar da inveja, assim, mas o caminho sutil que nos leva a ser invejosos, a cometer esse pecado da inveja. Então, o caminho sutil da inveja. A inveja é um sabotador. A inveja é um desses pecados que sabota relacionamentos. A palavra sabotar, que eu aprendi,
é da época em que aquelas grandes fábricas, que quando começou a contratar o trabalho feminino, elas tinham uma política quase de escravidão em relação à mulher. A todas as pessoas, mas naquela época, mais as mulheres, porque elas não tinham com quem deixar os seus filhos, então eles levavam seus filhos para as fábricas para trabalhar, não tinha horário para terminar, trabalhavam longas e longas horas, e o seu salário era muito inferior ao salário masculino. Então elas pegavam para sabotar, para impedir que as máquinas continuem a trabalhar, elas pegavam aquela coisa do tamanco, sabe? Aquele salto do tamanco, e disse que, não entendo de francês, se alguém conhece francês, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, eu peguei assim, então estou passando para você, que essa parte chama sabot. Então, sabotar é pegar essa parte do sapato e colocar nas engrenagens, para que a máquina não continue. Então, a máquina parava, por causa do sabote, do salto das mulheres. Então, as mulheres estavam sabotando o trabalho. As máquinas param, a atividade para. Aquilo que deveria ser produzido não será mais, porque nós estamos sabotando o progresso, sabotando a continuidade daquela atividade. Assim é o pecado e todos os pecados, e nessa manhã, esse terrível pecado chamado inveja. A inveja sabota todo relacionamento. E se a minha relação com Deus depende da minha relação com você, e a sua relação com Deus depende da sua relação comigo, não é possível você se relacionar só com Deus, não é possível você ter uma relação só você e Deus, porque Deus, na pessoa de Jesus, sempre vai andar acompanhado. Eu estava uma vez falando sobre relacionamento, e eu achei interessante esse entendimento que me veio ao coração quando eu estava ministrando há alguns anos atrás, em que é impossível um discípulo de Jesus andar só com Jesus, porque Jesus só anda acompanhado. Jesus nunca andou sozinho, ele sempre andou acompanhado, ele sempre anda acompanhado. E uma má notícia, Jesus só anda mal acompanhado, porque ele anda com a gente não é boa coisa. A gente não é uma flor boa de se cheirar, a gente, irmão, é muito difícil. Nós somos muito complicados, nós somos muito controversos, nós gostamos de uma coisa de manhã, à tarde a gente já não quer mais, nós amanhecemos de um jeito, nós dormimos de um jeito, acordamos de outro, olha, nós somos muito, muito complicados. Então, só que quando eu vou andar com Jesus, que é docinho, gostosinho, maravilhoso, ele tem lá Maria Madalena, o Pedro que quer, sei lá, disputar quem é o maior, tem o Judas que vai trair, tem o Judas que vai roubar, tem o outro que quer pôr fogo na cidade, é um caos. Mas não tem jeito de andar. E Jesus vai dizer, olha, você só pode amar a Deus se você amar o seu irmão. Então, a inveja é um grande empecilho de que eu ame você. A inveja é um grande empecilho na minha relação com Deus, porque se eu tenho inveja de você, se nós temos uma relação de inveja aqui nas nossas relações, então a minha relação com Deus, ainda que eu esteja lá orando 1 hora por dia, jejuando, lendo a Bíblia, não adulterando, não mentindo, mas tenho inveja, tem problema. Então a inveja sabota a nossa relação com Deus. Já ouviu falar na tal de inveja branca, orgulho branco, né? Não existe inveja branca, inveja boa. Não tem inveja que seja uma coisa boa de sentir. Inveja é sempre ruim. Ela é sempre negativa, ela é sempre danosa e perigosamente sutil. Não é uma coisa que aparece assim na nossa vida, escabrosamente. Ela vem entrando,
ela vai, sabe, te conquistando e te possuindo levemente, sem que você perceba. E daqui a pouco, de tanto você caminhar sem percebê-la, você se tornou um invejoso contumaz, sem perceber. Então a inveja, ela é sempre danosa, ela destrói os relacionamentos. A inveja está relacionada com o nosso olhar, com o seu olhar adoecido. É a perspectiva do meu ver, do meu enxergar você. E esse jeito de eu olhar você, um jeito adoecido. Eu esqueci de colocar aqui para você o conceito da inveja, mas o conceito da inveja, eu não vou dizer ele exatamente como ele está lá, em alguns que os teóricos, que as pessoas, que os filósofos, que as pessoas dão um conceito a respeito da inveja, mas a inveja é uma coisa que todos nós sabemos de cor e salteado o que é inveja. Mas o seu significado tem a ver com olhar. Por isso nós falamos essas expressões aí, mal olhado, olho gordo, né? Essa expressão, e as pessoas, eu lembro assim que eu visitei, eu já fui em casa de algumas irmãs, de algumas pessoas, de algumas famílias, e tem lá uma planta, já viu essas plantas assim? As pessoas compram umas plantas, eu não sei como é que é essa planta, não lembro mais o nome dela, sei que é uma planta que você espanta olho gordo, não é? E a gente fala assim, olha, fulano veio aqui na minha casa e essa planta até murchou. Ela até assim, ó. ela até foi envenenada. Não existe isso, né, irmão? Cá entre nós. Imagina que Deus vai acabar com a inveja colocando uma planta. Não tem a ver com a planta. A planta não vai tirar a inveja de ninguém, nem vai sugar a inveja. As pessoas são tão preocupadas com a inveja dos outros. Elas não pensam assim, eu vou colocar essa planta aqui para acabar com a minha inveja. Eu vou colocar essa planta aqui para acabar com a inveja dos outros, né? As pessoas têm inveja de mim, da minha casa, do meu sofá, da minha vida, então para acabar com isso eu vou colocar aqui uma planta. Isso é crendice, não tem nada disso. Essas coisas da inveja não faz mal para quem é invejado. A inveja só faz mal para quem está cheio dela, possuído dela. Claro, em alguns casos podem trazer danos e depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, nessa manhã eu queria que você não se preocupasse tanto com a inveja dos outros sobre você, mas a inveja mais perigosa é a sua inveja. Fala assim para o seu irmão, não se preocupe com a inveja dos outros. Fala mais alto. Se preocupe com a sua inveja. A inveja mais perigosa não é aquela inveja que as pessoas sentem de você. Essa inveja que as pessoas sentem de você, pode ser que você nem fique sabendo que elas têm inveja. Há casos que a gente sabe, há casos extremamente adoecidos, não é nem sobre nesse aspecto que eu vou tratar a inveja nessa manhã, sobre aquele aspecto declarado, aquela atitude violenta, abusiva, esquisita que existe dentro desse universo da inveja. Mas eu quero falar dessa sutileza, disso que você não se percebe, que você não se dá conta. Então a inveja mais perigosa não é a inveja que alguém sente de você, mas aquela que você sente de alguém. É a sua inveja que é perigosa, danosa. A inveja é um pecado sem pecador. Eu nunca vi na minha história de ministério pastoral, eu fui ordenado eu comecei a pastorear uma igreja, eu tinha 25 anos de idade, estou com 52 anos de idade agora, vou fazer 53 anos. Então, nesses anos de quase 27 anos de ministério pastoral, 27 anos, nunca uma pessoa chegou a confessar, dizendo, pastor, me ajude, ore por mim, porque eu tenho inveja. Pessoas já assumiram
pecados de violência, de crimes, de adultério, vários pecados escabrosos. Nunca uma pessoa me confessou dizendo: eu sou invejoso. A inveja está solta no mundo. Nós sabemos que ela existe, mas nós não conhecemos, ninguém assume que é invejoso. E nós sabemos que para que uma pessoa seja curada de algum problema, ela precisa reconhecer em primeiro lugar que tem esse problema. Ninguém vai procurar ajuda se antes não reconhecer esse mal. Então o pecado da inveja, ele é tão horroroso, ele é tão asqueroso, ele humilha a pessoa. Uma pessoa orgulhosa, parece que é até assim bonito uma pessoa ser orgulhosa. Não é? A gente até diz assim: eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho do fulano, eu tenho orgulho. Orgulho é uma palavra feia, tal qual é a inveja, mas no nosso vocabulário popular, ela se tornou uma palavra positiva. Mas aqui a inveja, ela não tem condição, ela é sempre uma palavra negativa, ela é horrível. Alguém diz: olha, eu tenho inveja. Então a inveja é um pecado sem pecador. Ninguém é invejoso, ninguém é invejoso por assumir, ninguém tem a coragem de assumir a sua inveja. A inveja, então, nessa manhã será como um caminho sutil para nós, para que você se analise à luz da palavra de Deus, pela ministração do Espírito Santo, para que você perceba o seu coração. E eu tenho quase que certeza que não existem pessoas assim dominadas pela inveja aqui nessa manhã. Sinceramente, todos os pecados que se possa cometer, eu não acredito que na igreja exista alguém que pratique de maneira voraz, de maneira determinante, de maneira absoluta, qualquer tipo de pecado, seja mentira, seja o roubo, seja a violência. Sinceramente, eu não acredito. Mas eu acredito que todos nós somos visitados por qualquer tipo de pecado, porque está em nós. Então eu quero falar sobre essa sutileza para que você se perceba. Primeiro, a inveja tem mais a ver com as virtudes. A inveja é um sentimento que habita não no seu pior, não nos seus defeitos, não nos defeitos das pessoas, mas a inveja é um sentimento que está circulando, acampando, visitando os ambientes das virtudes, das competências, das habilidades, da beleza, e não da feiura e não dos defeitos. Então, é mais possível você avaliar se tem inveja, não prestando atenção nas suas incapacidades ou naquilo que você é fraco, naquilo que você é limitado, mas naquilo que você tem de melhor, naquilo que você é mais virtuoso. É nesse lugar aonde você será visitado pela inveja. Pedir para os jovens e adolescentes prestarem atenção na palavra. Então é nesse lugar que você vai se sentir tentado, seduzido para ter um coração cheio de inveja. Tem mais a ver então com a beleza, a sua beleza em comparação à beleza do outro. Não é que você, não é um feio sentindo inveja do bonito. Pode acontecer. Mas é um bonito, uma mulher bonita, que todo mundo fala bem da sua beleza, que sentirá inveja quando alguém de súbito, naquela empresa, naquela família, você era a prima mais bonita da família, mas agora tem uma outra que é mais bonita do que você. Você que era tão elogiado pela sua inteligência, mas agora chegou uma pessoa mais inteligente que você na sua empresa. Então, a inveja, ela não está buscando o seu pior, é o seu melhor, que agora está sendo ofuscado
pelo melhor do outro. É a competência e não incompetência. É riquezas não com a escassez. São coisas de grandezas. É comparações de capacidade com capacidade. A inveja não será encontrada nos ambientes de pessoas fracassadas. São pessoas de sucesso, em que deixará de perceber o quão bem-sucedido ele é, e ficará triste com os seus resultados, com a sua aparência, com a sua casa, com os seus filhos, quando ele olhar para o lado e perceber que a casa do outro, que a família do outro, que o carro do outro, que a empresa do outro, que a igreja do outro, que o ministério do outro é melhor do que o seu. Não é inveja do tecladista com o contrabaixista. É inveja do contrabaixista com outro contrabaixista. Do tecladista com outro tecladista. Não é inveja de uma pessoa ruim com pessoa ruim. Não há inveja aí, há solidariedade aí. Eu não tenho inveja de alguém que canta bonito, mas eu posso ter inveja se porventura tiver alguém, isso é muito fácil acontecer, pregar melhor do que eu. Imagine que eu sou aclamado aqui na igreja, pastor Robson, pastor Robson, pastor Robson, nossa que palavra pastor Robson, nossa que palavra, que pastor Robson para cá, pastor Robson para cá. De repente vem o meu irmão Ricardo. Você ouviu a palavra do Ricardo? Palavra do Ricardo, Ricardo, cadê o Robson, gente? Fala um pouquinho do Robson, não só o Ricardo, agora tudo é o Ricardo, é Ricardo, é Ricardo. É aqui que pode nascer a inveja. Em que a minha competência, eu vou enxergar a minha competência, analisando a competência do Ricardo. Não aceitando que o Ricardo seja melhor do que eu. Não aceitando que que a minha beleza é inferior à beleza do outro. Então a inveja, ela é sofisticada. A inveja é sofisticada, ela habita no ambiente dos profissionais. Ela habita o ambiente dos capacitados. Em que a gente diz assim, por que o meu não está em progresso em relação a esse aqui, do mesmo ramo? Então eu coloquei aqui para você que a inveja é uma irmã fracassada do orgulho. O orgulho tem uma irmã, aquele orgulho, né, aquela pessoa, o sentimento orgulho, ela tem uma irmã. É a irmã chamada inveja, que fica olhando para o orgulho, querendo ser igual ao orgulho. Ela percebe a grandeza, a beleza daquele e se esquece de si. Então, o centro da vida dela é olhar o que acontece na vida do outro e se esquecendo do que acontece em sua própria vida. Ela não é capaz de celebrar as suas virtudes porque ela está tão entristecida e tão incomodada com aquilo que está acontecendo com a sua irmã. Então, ela não consegue celebrar. Ela não consegue existir sozinha, nesse aspecto. Ela precisa se comparar. Então a inveja é a irmã fracassada do orgulho, porque o orgulho é o sentimento que nos faz olhar para as pessoas de cima para baixo. Pessoas orgulhosas são aquelas pessoas que te escutam, acham, mas assim, não é. Seu argumento é bom, mas não é tão bom quanto o meu. A sua casa é bonita, mas não é tão bonita quanto a minha. A sua ideia é legal, mas não é tão legal quanto a minha. O seu projeto é bom, mas não é tão bom quanto o meu. O orgulho sempre desdenha dos outros. O orgulhoso nunca aprende com ninguém. Já viu na escola? Depois de tantos anos eu voltei para a escola. Estou fazendo faculdade agora, que beleza.
Antigamente eu não era nada, lembrei aqui do menino da bateria, né? Eu só era crente, agora eu sou baterista. Antigamente eu não era nada, mas agora eu sou universitário. Estou fazendo curso superior. Olha só. E veja só. Por que eu estou falando, meu Deus do céu? Deixa eu rebobinar a fita aqui. Ah, sim, o orgulhoso. Na sala de aula, é impressionante, as pessoas não fazem pergunta para o professor. O professor está comentando alguma coisa, as pessoas não fazem. Como é isso? Elas sempre têm uma contribuição de conhecimento. Põe pastores para conversar junto. Eles não fazem pergunta um para o outro. Eles fazem contribuições de argumentações. Porque o orgulhoso, eu não estou dizendo que pessoas que conversam assim são orgulhosas, estou dizendo que o orgulho nasce aí. Pode entrar aí. Em que você tem só para ensinar. Esse é orgulhoso, olha de cima para baixo. Mas não é a nossa fala de hoje. A inveja é o contrário, é o sentimento que nos faz olhar para as pessoas de baixo para cima. Em que eu estou sempre não aceitando a superioridade do outro. Em que eu sempre olho para a grama do outro, não importa se a minha grama é verdinha, que chega dói os meus olhos, de tão verde que ela é. E a do outro nem é tão verde assim, é porque tem uma flor. Mas eu sou incapaz de olhar a minha grama verdinha, os meus olhos estão na florzinha daquele cara. Por que eu não tive essa ideia da florzinha? A inveja sempre é olhar para os outros de baixo para cima. Eu não estou falando de humildade. Humildade, nós vamos ver aqui algumas vezes alguma coisa sobre isso, mas esse sentimento de comparação, de desdenhar, de não aceitar alguém ser superior, melhor do que você. 2. Vamos ler junto aí? Olha, dificilmente vai ter inveja de você com, sei lá, com alguém que mora no outro estado, que não atrapalha que você. Relacionamentos, sabe, eu acredito que, eu percebo que a inveja acontece nos pares. Não é eu tenho inveja do meu pai, da minha mãe, mas eu posso ter inveja do meu irmão. Não é assim? Ah, por que você deu para ela e não deu para mim? Por que você trata assim ele e não trata assim? Você trata de... Sabe, imagina o filho primogênito, que tudo era ele, tudo era para ele. Agora nasceu um pentelho, lá nasceu um abençoado. O caçula. Irmãos, o caçula é o terror da família. Ó, quem é caçula aí? Você é caçula. Olha lá, aquele lá, ó, de bonezinho. Aquele ali, se não tomar cuidado, ele vai ser o rei da casa. Já é. É o rei da casa, ele ganha disputa com o irmão. Deixa seu irmão, dá para o seu irmão. Ganhou, mano, você era tudo, agora o caçula tomou. Sabe, interessante, então, a inveja não está longe de você, tem a ver com as pessoas próximas a você. Aquela ali é minha irmã caçula. Ordinária. Michele, nasceu loirinha, bonitinha, novinha. Esse cara, mano, olha só, minha boca é torta. Eu mas eu era o queridinho da mamãe. Aí a Michele nasceu. O desenho é o dela que vai assistir. A pera, a maçã, a fruta, não mexe não, que é da Michele. Ah? Perdeu, bebê. E aí você não é José? E os irmãos dele?
Não é assim? O José? Então os relacionamentos são nos pares. Eu não vou ter inveja eu vou ter inveja de pastor, de pregador. É aí que pode nascer a inveja. Um dia a Jane, levanta a mão assim, Jane. Oh meu Deus, já me achou aqui. A Jane chegou na igreja, pastor, eu ouvi uma palavra, eu falei, meu Deus, quem é esse miserável que pregou? Quem foi que pregou? O que ele falou? Deixa eu ver se está certo. Porque se ela tivesse falado, eu fui ouvir um louvor, não me incomodar, mas eu ouvi uma pregação que eu fiquei assim, falei, gente, eu prego aqui a semana inteira, eu prego aqui o ano inteiro. Ela nunca falou assim para mim, que palavra, pastor, eu estou assim, arrebatada. Aí vem um cidadão lá, que nem sabe quem é ela nunca confessou, ela nunca orou por ela. Aí vem esse camarada falar, e ela levou gratuitamente assim, nasce assim. Ou então, nós estamos aqui há 10, 20, 25, 24 anos, aí abre uma comunidade bem aqui, a 400 metros de nós. Começam uns irmãozinhos num salãozinho. A gente passa, um salãozinho. Passa 4 meses, salãozinho, tá bom. Daqui a pouco a gente pergunta, cadê aquele pessoal daquele salãozinho? Não, ele mudou para aquele salão ali, mais perto. Já tem esse tantão de gente, tem 1 ano que eles estão lá. O que aconteceu? De certo, não está nem pregando o evangelho direito. Não é assim que a gente fala? Deve estar pregando outra coisa, o evangelho não é. Passa 4 anos, mano, o pessoal está assim, naquele galpãozão e tal, LED, banda e tal, abrindo outras congregações, a gente passa e fala, Deus, o que é que está acontecendo? Rapaz, eu já passei lá de casa, eu tinha que chegar aí na igreja lá, quando eu estava pastorando na igreja, eu tinha que chegar na igreja e pedir perdão, porque eu olhava para aquela igreja, toda vez essa igreja está cheia, mas por que ela enche a outra? E eu vou estar chegando na minha igreja, era uma tortura para mim. Porque a inveja nasce nas relações próximas, dos pares. Ela é mais percebida nos pares, e não à distância de você. 3, atitudes sutis da inveja. A inveja é aquela capacidade, aquela atitude sutil, imperceptível, de muitas vezes você relativizar as virtudes dos outros. É como eu dei o exemplo aqui, de certo não está pregando o evangelho bom. Você olha e você, de certa forma, assim, estraga com uma palavra, com um parecer o que o outro fez. Ah, fulano é muito bom, é bonita, mas você já viu aquilo? Então é aquela atitude de você relativizar o sucesso do outro. Não é para menos, né? Ela é filha do fulano. Ela cresceu na empresa, mas é bonita, né? A perna dela, a coxa dela, a conversa dela. Então você vai estragando o sucesso do outro com a relativização do êxito do outro, porque não é possível ele ter um sucesso maior do que o seu. Ou então aqueles elogios na frente. Você elogia na frente, fala bem da pessoa na frente. Reconhece ela em público, na frente. Mas por trás a sua língua é felina. Você não poupa a pessoa. Irmãos, essa fotografia aqui eu conheço muito bem. Porque em algumas vezes o Espírito Santo mostrou ela para mim a respeito de mim mesmo. Em que eu elogio pessoas, elogiei determinadas pessoas. Eu até acredito que aquelas pessoas tinham aquelas características e aquelas qualidades em relação à minha. Mas aquilo nelas me incomodava muito. Quando eu fiz essa palavra aqui para pregar para os irmãos, eu falei, cara, eu estou me denunciando. Essa palavra é uma denúncia contra mim mesmo. Então a inveja tem essa atitude de elogios na frente e críticas terríveis por trás, que faz com que você tenha aquele sorriso escondido dentro do seu ser,
quando você fica sabendo que determinadas coisas deram ruim para aquela pessoa. Quando você descobre que aquele pastor caiu em adultério, você sabia que tinha alguma coisa por trás. Quando aquela pessoa foi descoberta em alguma falha, você não é para menos. Aquela alegria com a tristeza do outro. Aquela alegria com as pequenas derrotas do outro. É o caminho sutil de um sentimento chamado inveja. Em que você não consegue ficar plenamente contente com alguém que é o seu rival, entre aspas. Que faz o que você está fazendo, mas está fazendo com mais competência do que você. Está fazendo de um jeito mais atraente do que você. Está fazendo de uma forma mais bonita do que você. Fez uma maquiagem melhor do que a sua. Tem uma roupa que ficou melhor nela do que em você. É essa tristeza que não consegue perceber sem se agredir, sem se incomodar com coisas que estão dando certo na vida do outro. Coloca em dúvida para os outros, outro aspecto sutil da inveja, atitudes sutis da inveja, é que coloca em dúvidas para os outros a capacidade e a dignidade do outro. Porque levado em última análise, em última instância, a inveja é capaz de matar, literalmente, uma pessoa como Caim matou Abel, como os irmãos de José, se não fosse aqueles mercantes, aquelas pessoas passando por ali e comprasse, a intenção deles era deliberadamente matar mesmo, por inveja. A inveja chega nesse lugar de controlar. Nós olhamos o tempo todo as pessoas fazendo isso, matando as outras, importunando as pessoas, repetindo, porque elas querem não só ter a condição daquela pessoa, mas anular aquela pessoa. Não é ter um salário equivalente, é que aquela pessoa não esteja mais lá. Isso levado à última instância, mas eu acredito que aqui não tem pessoas assim. Mas o que pode ter é essa capacidade de falar mal do caráter, da intenção da outra pessoa, de danificar a moral do outro, de falar mal de maneira assim, que ultrapassa o bom senso, em que você não reconhece nunca que aquilo que a pessoa está fazendo realmente é bom. Quando a gente está tomado de inveja, a gente sempre está julgando as intenções, julgando alguma coisa para que aquilo, de alguma maneira, seja amenizado o sucesso e o êxito dela. É uma maneira de matar para alguém a dignidade, a beleza, a capacidade da outra pessoa. Atitudes sutis da inveja é o ódio gratuito e a violências diversas. É um sentimento que a pessoa não fez nada contra você. É porque ela é só melhor do que você. Mas você não consegue admitir que é mais bonita, mais inteligente do que você. Não é que você não é inteligente. É que ela tem algumas características que talvez dê vantagens, e tudo bem. É a incapacidade de ver as próprias virtudes. Você não consegue ver as suas virtudes e celebrar as suas virtudes, porque cada um de nós tem a sua própria medida. Eu não posso me comparar, ficar comparando a minha pregação com a pregação do Renato, ou do Max, que são as pessoas que mais pregam, ou da Corália, que pregava tanto aqui na comunidade. Eu sinto falta de ouvir a Corália pregar, com tanta habilidade, com tanta organização no seu esboço. É como se eu aqui visse o Renato pregando e a igreja, chorando, e eu vou pregar e não acontece. E eu ficar de alguma maneira entristecido. E aí então me afastar, e me afastar, e me afastar.
Não, você tem a sua medida. Você tem a sua beleza. Você tem a sua importância. Você tem o seu valor. Que não precisa se comparar. Que não precisa competir. Antídotos contra a inveja. Antídotos contra a inveja. Eu vou passar rápido aqui. Primeiro antídoto contra a inveja é ame a Deus amando o seu irmão. Olha o texto que eu coloquei aqui. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame o seu irmão. Você não precisa competir, porque é o seu irmão. É como se a minha mão que ficou atrofiada por algum defeito, por alguma doença, eu agora não querer comer, porque a outra mão é sadia. Não admitir que a minha mão aqui me ajude. Então, a salvação da minha mão mirrada é se todos os meus outros órgãos, se todos os meus outros membros, compadecidos, valorizar a minha mão e minha mão humildemente, aceitar os seus limites, que eu não vou pegar o copo com a mesma habilidade do que a outra mão vai pegar. Essa humildade de amar o melhor do que eu, de aceitar o irmão. Gostei quando o pastor leu 1 Coríntios 13, mas na versão da NVI diz que o amor não inveja. Se eu tenho inveja, aonde está a solução? A solução está em eu pedir a Deus que o fruto do seu Espírito aumente em mim, que me ensine a amar. Não é amar assim todo mundo, é amar aqueles a quem eu devo amar e não consigo. É amar o irmão, amar a pessoa. E é tão difícil amar quando a gente está com problemas com alguém. A Bíblia diz para a gente amar o irmão, amar o próximo, amar o amigo, amar o inimigo, amar quem nos persegue, amar, sabe, existe um jeito de amar irmão que se dão bem, de um jeito de amar um inimigo. Não é do mesmo jeito, mas tem que ter amor. Como vencer a inveja? Redescubra o valor do Senhor como tua maior riqueza. O Salmo 73 é o salmo de uma pessoa que foi tomada de inveja. Ele confessa: bom é o Senhor para Israel e para com os retos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase lhes resvalaram. Quase que eu me perdi. Porque eu tinha inveja dos soberbos, dos arrogantes. Porque a vida deles é muito boa, em detrimento da minha. Mas ele acontece algo extraordinário no versículo 21 que eu queria ler para vocês, a gente está indo para o final. Olha aí, quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo, irmãos, é difícil encontrar alguma coisa no íntimo, lá dentro de nós. Mas ele disse, quando o meu coração estava amargurado. No início ele não estava sentindo o coração dele amargurado. Ele aceitava os sentimentos dele, mas quando ele caiu em si, ele percebeu que as atitudes que ele estava tendo era de alguém que estava com uma amargura dentro dele. Sabe o que é amargura? Já comeu alguma coisa amarga? Quem gosta de jiló? Aí tem uns doidos que gostam de jiló. Mas não é possível que você goste daquele chá, como é que chama aquele chá? Amargo. Boldo. Meu Deus, alguém aqui gosta de boldo? Eu vou te estudar. Aqui. Mas não é possível que você toma boldo e fale, que glória, que coisa deliciosa. Não é limão, né? Você chupa aquele limão. Só de lembrar do limão. Tem gente que é amargo, o coração está amargo. Ele fala com amargura, o depoimento dele é com amargura. É tudo ruim, é tudo, sabe, não tem delícia, não tem doçura. Tem que pôr um pouquinho de açúcar nesse chá de boldo. Não, na hora da cura precisa dele forte, né? Mas aqui nesse aspecto, olha só, o meu coração estava amargo e no íntimo eu sentia
inveja. Por que ele estava amargurado? Porque ele sentia inveja. O que mais? Agir como um estúpido. Olha, estupidez. Por que você anda tão estúpido? Por que a sua palavra é estúpida? Ignorante. O que é um ignorante? É alguém que não tem o conhecimento geral, está em trevas, está obscurecido, não está enxergando direito. A minha atitude para contigo, Deus, era como um animal irracional. Olha o que a inveja faz. O que mais? Contudo, sempre estou contigo. Gosto da Bíblia, dessa bondade, dessa sublimidade, desse carinho, dessa sabedoria, em que essa pessoa que está estúpida, que é arrogante, que está com inveja, não está longe de Deus. É possível estar com Deus, experimentar tudo isso. Você não é ímpio. Você não é perdido. Então você não está livre de sentir tudo isso. Isso pode te destruir. Mas olha só, contudo, volta por favor. Contudo estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Olha como que sai da inveja. Toma-me. Esteja comigo, fale comigo, me segura nas mãos. O que mais? Tu me diriges tu me diriges com o teu conselho e depois me celebrarás com honra. Olha que maravilha. Me receberás com honra. Conselho. Conselho. Como que Deus te dá conselho? Conversando com as pessoas. Falando disso com alguém. E tu lá naquele conselho, tu me receberás. Tu me dirigirás. E depois vai me receber com honra. Deus não quer castigar, Deus não quer humilhar ninguém. Deus quer abençoar. Não foi que ele falou para cá, e se procederes bem, tu serás aceito. Continue, por favor. A quem tenho no céu, senão a ti? Senão, no começo ele estava querendo as coisas do soberbo, o mundo do soberbo, mas depois ele quer redescobrir esse valor do Senhor. A quem eu tenho no céu, senão a ti? Não há ninguém na terra a quem eu desejo. Antes ele queria ser como o soberbo, mas ele fala, agora eu desejo nada, eu desejo mais do que a ti. Continue. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Sabe, os olhos estão sendo limpados para enxergar o mundo de um olhar diferente. Tu és a minha riqueza, Senhor. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és o dom que eu preciso. Tu és a bondade que eu quero. Me ajuda, Senhor. Limpa os meus olhos. Deixa eu enxergar essa circunstância direito, Pai. Me mostre a pessoa como ela é. Me ensine a amar. É pedir a Deus. Não é deixar por conta como se você não tivesse um problema. É se avaliar. Mas nós somos tão acostumados, irmãos, a ficar avaliando o pecado dos outros, que a gente não consegue perceber os danos terríveis que estão devorando o seu coração. Eu já fui tão assim, irmãos. Isso faz tão mal. Lutar pela verdade. Agora eu luto para ter comunhão. Eu quero é você. Não é se as nossas ideias batem. É se a gente consegue andar junto, sem eu ter animosidade com você. É isso que eu quero na minha vida. O que mais? O último. Acabou? Como vencer a inveja? Contentamento. Paulo disse para a gente ter contentamento. Se alegrar com o que tem. Dar graças. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalhar no lugar que eu trabalho. Obrigado, Senhor, por ser quem eu sou. E lute para melhorar. Não para ganhar do outro. Não para ser melhor do que o outro, mas para se superar. Para você ficar de bem com você mesmo. Sabe? Para você fazer o melhor. Nós podemos aprender com pessoas melhores. Sabe? É isso. Aprecie, a última questão. Aprecie e reconheça o valor dos irmãos. Não para competir, mas para aprender. Honre eles. Valorize eles. Isso me ajudou muito. Não aquele elogio mentiroso, aquele elogio bajulador.
Porque nós não queremos esse mundo para nós mais. Nós não queremos um mundo de faz de conta mais, nós nos convertemos ao Evangelho, nós queremos a verdade, nós queremos sentir abraços de verdade, beijos de verdade, elogios de verdade, honras de verdade, tudo de verdade, broncas de verdade, exortações de verdade, que visa o aprimoramento, que visa a edificação, não a destruição, de saber que aquele irmão, quando está me exortando, está exortando porque me ama, e quando eu estou exortando o irmão, eu não tenho outra coisa a não ser visar o bem dele, não só dar bronca nele. Nada façamos, Filipenses 2:3, nada, nem um copo d'água, nada, nem pregar, nada façamos por ambição egoísta, buscando seus próprios interesses, ou por vaidade, querer mostrar para os outros. Mas como? Humildemente. Considerem os outros superiores a você, não com aquele olhar de inveja. Mas você dizer, não, nisso aqui o irmão realmente é melhor do que eu. Nisso aqui eu sou melhor do que ele. Nisso aqui eu não faço ideia do que ele está fazendo. Mas glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Pelas virtudes das pessoas. Aprenda a valorizar as pessoas. Último aqui para terminar. Queremos ser uma igreja que cuida. Nós já somos uma igreja que cuida. Mas não daremos conta de cuidar dos irmãos, porque a inveja sabota a relação de cuidado. Então não podemos nutrir um coração invejoso. Ah, fulano prega mais do que eu, pregou mais vezes do que eu, cantou mais vezes do que eu, foi mais dada a oportunidade deles do que eu. Não podemos nutrir um coração competitivo. Quem é que fez mais, quem é que fez melhor? A Bíblia diz, tudo que vieres às mãos, faça conforme a tua força. A um Deus deu talento de 10, ele deu talento de 5 para o outro. De 5 não tem que ficar, por que ele deu 10? Deu porque deu, na sua soberania ele deu, de acordo com a capacidade de cada um. Vai lá, multiplica os seus talentos. Foi por quanto? 5 vezes mais? O outro foi 1000 vezes mais? Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, como tu és bom em dar capacidade, assim tu me deste capacidade. Eu nem sabia que dava conta de multiplicar por 5. Queria pedir para você procurar uma pessoa e fazer um elogio sincero hoje. Pode ser aqui, pode ser depois que terminar a reunião. Mas quando você fizer um elogio, faça um elogio sincero. Reconhecendo o irmão. Reconhecendo o valor das pessoas. Porque quando a gente é bom, nenhuma árvore é boa e fica comendo seus próprios frutos. Todo mundo que é bom precisa ser bom para os outros. Para compartilhar. O invejoso não quer compartilhar. Ele quer reter. Compartilha. Dê oportunidades. Deixe as pessoas terem acesso. E reconheça o valor. Foi muito bom te ouvir. Foi muito bom isso. Você é tão bom nisso que você faz. Que a graça do Senhor nessa manhã seja sobre nós. Eu estendi um pouquinho mais o tempo, mas eu vi que o assunto é muito importante para nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, orar.